tarde. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2026, às 13 horas e 59 minutos. Aqui eu falo da Cilton Matos dos Santos, de Valença, Bahia, Brasil. A imprensa brasileira veicula notícias acerca da apresentação brasileira de sistemas agroflorestais nesse mês de fevereiro, segundo a imprensa, da região cacaueira, fala-se entre os dias 16 e 20 de fevereiro de 2026, esse evento na Europa, apresentando a viabilidade econômica e de sustentabilidade de sistemas agroflorestais. O Udo Primavesi, ele escreveu um trabalho, documento 70, agosto de 2007, Embrapa, Mudanças Climáticas, Visão tropical integrada das causas, dos impactos e de possíveis soluções para ambientes rurais ou urbanos. Esse trabalho ele fez em parceria com Cristina Arzabi, bióloga, Márcio dos Santos Pedreira, zootecnista. E esse trabalho foi publicado em São Carlos, São Paulo, 2007. Trabalho indispensável para todos os profissionais da área de pesquisa em agropecuária, assistência técnica e extensão rural e para toda a sociedade campesina, independente de ser membro da cadeia produtiva do cacau. Então é o seguinte, o Udo Primavesi, ele diz o seguinte, que nós devemos, em outras palavras, ter muito cuidado com as ditas, entre aspas, ilhas de prosperidades. Bem, é claro que em 1980, eu, da Cilton Matos dos Santos, e os demais colegas da CEPLAC, da Transamazônica, Altamira, Medicilândia, Brasil Novo, o quilômetro 180, né, que na época era assim denominado o escritório local, hoje Uruará. Nós visitamos, em 1980, na estação experimental da Embrapa, lá no quilômetro 100, uma área com cacaueiros e seringueira. Isso em 1980. Foi um trabalho pioneiro de um esboço de uma proposta de duas culturas, seringueira e cacaueiro. Não é um sistema agroflorestal, à luz da ecologia, cacaueiro, somente cacaueiro e seringueira, não é um sistema agroflorestal. É um consórcio e torna-se um binômio de monocultura. Esse termo foi Deus que me deu, graças a Deus. Só tem duas culturas. Em 1980, visitamos a área estabelecida. Quer dizer, é claro que a proposta de sustentabilidade com o sistema agroflorestal é uma alternativa para se mitigar as causas e consequências do aquecimento global. Mas o Udo Primavesi, nesse trabalho aí que eu citei, graças a Deus, ele faz um alerta dizendo o seguinte, que todas essas propostas isoladas de se buscar o manejo do solo tropical, fazendo uma diversificação de cultura em ilhas de prosperidade, é um risco, porque, vamos ver aqui, vamos simplificar. Um módulo rural, uma fazenda, um sítio, uma chácara, um lote, conforme a classificação regional de módulo rural, tem uma área de SAF
genuína, ou genuíno, um SAF genuíno, com a diversidade de espécies arbóreas que são nativas ou que sejam domesticadas. Cacaueiro, açaizeiro, seringueira, cupuaçuzeiro, andiroba, copaíba, castanha do Brasil, pupunha e outras espécies que podem compor esses desenhos aí de stand de SAF. Mas acontece, se seu Antônio tem uma área que é modelo no Pará, em Tomé Açu, na Bahia, onde quer que seja, de SAF, mas no rambal que ele tem a propriedade, existe um alto impacto ambiental de mata ciliar degradada, nascente impactada, lagoas morrendo. E o manejo do entorno dessas áreas que são ditas, entre aspas, ilhas de prosperidade, com pastagens que não têm o manejo agroecológico, não existe quebra-vento nessas áreas. Áreas extensas de pastagem. Uma área extensa de pastagem sem arborização das pastagens, o que é que vai acontecer? O vento quente e seco vai se deslocar e não tem área de SAF que vá garantir essa sobrevivência das espécies do SAF. Porque são ilhas de prosperidade cercadas por meio ambiente degradado. Então, sempre é assim, não pode ser assim. O cacaueiro, se coloca o cacaueiro dentro de um sistema de SAF, mas acontece o seguinte, que o objetivo é mostrar somente o cultivo do cacaueiro de uma forma monolítica, sem uma visão sistêmica de que se toda a comunidade campesina não tiver acesso à educação ambiental, independente de ser cacauicultor ou não, ou cacauicultora, é necessário que a sociedade campesina tenha um acesso que deve ser normal ao que é estabelecido no artigo 225 da nossa Constituição, de 1988, que é toda a sociedade campesina e citadina ter acesso à educação ambiental, independente de se trabalhar com SAF ou não. Porque se o meio ambiente na zona rural tem ilhas de prosperidade isoladas, assim, cada propriedade tem uma área de SAF. Mas acontece que as bacias hidrográficas desse perímetro, desse espaço, estão impactadas, aonde a área que se trabalha com pecuária está promovendo o assoreamento dos rios que passam nessas propriedades que tem os SAF. E os rios estão ficando assoreados e daqui a um dia um volume muito grande de solos que são deslocados das partes superiores de pecuária no processo de mecanização sem um manejo agroecológico, os rios vão ficar assoreados, mata ciliar suprimida, cortada, e esse projeto de SAF vai funcionar como ilhas de prosperidade cercadas por bacias hidrográficas que estão sendo realmente soterradas por conta de manejo de solo de uma forma de alto impacto ambiental, que desagrega solo tropical e que deixa solo descoberto, e vem a erosão laminar e vai provocar o soterramento dos leitos dos rios. Então, somente essa tônica, essa neura de se ir para a Europa é necessário, sem uma visão sistêmica. A sociedade brasileira, nós somos analfabetos em termos de educação ambiental. Os profissionais que aí estão ainda no bonde, que são oriundos de universidade, de colégio de formação de nível médio, que não tiveram acesso a uma visão de
agricultura com base nos princípios ecológicos, esses profissionais jamais eles vão deixar a visão que é monolítica. A visão deve ser sistêmica. Nós devemos trabalhar não somente com essas ilhas de prosperidade, essas ilhas de prosperidade. Não adianta. Porque o seu Manuel, o seu Antônio, e 100 agricultores ou 1000 agricultores têm SAF, mas acontece que a maioria dos campesinos não tem acesso à educação ambiental e funciona como uma coxa de retalho, cada um destruindo o solo tropical e contribuindo para que realmente o meio ambiente fique degradado. E aí esses SAF não vão resolver nada. Então nós precisamos de uma visão sistêmica. Aí agora vai para a Europa, tudo bem, mas querendo... é o ovo de Colombo, agora o Brasil é referência. Em 1980, a Embrapa já estava fazendo esse trabalho, só que a formação profissional dos profissionais de agrárias, segundo Caporal, ele escreveu um artigo, ele diz o seguinte, ele diz que esses profissionais, eles não tiveram acesso a uma formação associando agrárias aos princípios ecológicos. Mas acontece o seguinte, que sem um trabalho de assistência técnica de extensão rural presencial, com profissionais de que é assistência técnica de extensão rural presencial, trabalhando em loco com as metodologias de assistência técnica de extensão rural, para se fazer educação ambiental, unidade demonstrativa, independente de SAF, não vai resolver nada se achar que agora é a bola da vez, que SAF vai resolver problemas ambientais. Não vai. É necessário se trabalhar de uma forma horizontal e obedecendo o que está lá no artigo 225. Porque nós brasileiros, nós sofremos de analfabetismo ecológico, entre aspas. Todos os cidadãos de diferentes níveis culturais. Então não vai ser só o SAF que vai trazer luz a resolver problema. Em parte, é uma ferramenta. Deus me deu agora esse raciocínio. Não é a ferramenta, é uma ferramenta. Agora não adianta se colocar, incutir na cabeça do campesinato que o SAF vai resolver os problemas de mudanças climáticas. Não vai, porque se você tem uma extensa área de pecuária extensiva, ventos quentes secos e intermitentes nas horas mais secas do dia, principalmente na região norte, que são 6 meses período seco e 6 meses chuvoso. Não tem estação climática definida. Então, nos horários de maior insolação, o vento quente e seco que circula nas áreas de pastagem vão inundando as áreas de SAF e é o efeito de borda, entre aspas, que o próprio o Udo Primavera cita nesse documento 70 da Embrapa, documento 70 de agosto de 2007, que eu citei aqui, graças a Deus, no início. É o efeito de borda. Então, o efeito de borda é o seguinte, se você tem no entorno das áreas de SAF rios que estão assoreados, sem mata ciliar, o SAF isolado ou SAF isolado não vão reverter a falta de mata ciliar em rios que estão com déficit de mata ciliar. Não vai resolver. E aí o que é que acontece? Sem um órgão, através de lei, de decreto, que venha realmente trabalhar com assistência técnica de extensão rural, isso aí não vai funcionar. Não adianta. Entendeu? É necessário que o campesinato no Brasil, se falando do setor cacaueiro, é preciso revitalizar a CEPLAC, é preciso revitalizar.
E aí trazer para o órgão que ainda existe e que tem a sua história notável, que foi criada na crise, na maior crise da cacauicultura brasileira, esse órgão é que precisa receber todo esse alimento. Agora vamos criar instituições. Olha, já existem instituições. Já existe uma instituição. Tudo que existe, a SAPLAC trabalhou. Fez trabalho de consórcio, não é SAF. Seringueiro e Cacaueiro, cientificamente, nunca foi, nunca será SAF. É consórcio. Agora, a SAF, a Embrapa, ela tem desenhos de stand de SAF. Tem sim. E tem resultado de pesquisa. Tem Andiroba, a Seringueiro, o Cupuaçuzeiro, o Cacaueiro Copaíba, a Castanha do Brasil, entendeu? Mas lembremos do alerta, ou dos alertas do Primavera, nesse trabalho, documento 70 de agosto de 2007, São Carlos, São Paulo. Ele fez esse trabalho com Cristina Arzabi e Márcio dos Santos Pedreira. É necessário, e não vai ser e nunca vai ser realmente essa expectativa que estão colocando, porque o Brasil é referência no mundo, mostrando na Europa a questão do SAF. Não é a ferramenta, é uma ferramenta. A ferramenta é se trabalhar de uma forma sistêmica, aparelhando todo o país, todos os estados, com assistência técnica de extensão rural presencial, profissionais capacitados de assistência técnica de extensão rural presencial para ir para o campo e fazer demonstrações grupais, metodologias grupais de educação ambiental na zona rural e na zona urbana. As enchentes que existem na zona urbana começam na zona rural. E rios assoreados. Vamos ver aqui o Vale do Rio Jiquiriçá. Se plantando cultivos anuais, periódicos e mecanizando solos, aonde se tem relevo acidentado, movimentado e se promovendo o deslocamento de altos volumes de solo para as partes mais baixas e promovendo o assoreamento dos rios, soterramento do leito do rio. Na região toda. E aí as prefeituras, não, porque bota trator à disposição, equipamento, arado, grade, para que o agricultor vá fazer o manejo do solo. Então é preciso se ter estações de pesquisas agroecológicas nesse país todinho. Em toda a região do Brasil. Baixo Sul da Bahia. O Baixo Sul da Bahia tem estação de pesquisa agroecológica? Não tem. Existem ONGs. Como é que o governo agora, o governo federal, o estadual, o municipal, não tem saúde financeira, nem científica, nem técnica para vir alavancar essa proposta de mitigar causas e consequências das mudanças climáticas no Brasil? É necessário um trabalho de cumplicidade, zona rural e zona urbana, com recuperação através de mutirão na zona rural. Quem tem SAF vai trabalhar em mutirão junto com o pecuarista vai para lá, vai arregaçar as mangas e vamos recuperar o meio ambiente, mas com base na pesquisa, evitando se plantar somente uma espécie, na recuperação através de componente arbóreo e com pesquisa, e trazendo os universitários para serem monitores. O que é que esses universitários estão fazendo no Brasil em prol da sociedade, na formação de cidadania, de prestação de serviço para a sociedade? Nós precisamos de educação ambiental e já para começar com os próprios profissionais que estão ainda no exercício da função na área de agrárias. Estação de pesquisa com base agroecológica, parcerias internacionais e
convidando toda a sociedade para recuperar o meio ambiente de uma forma associada. Indivíduo da zona urbana, indivíduo da zona rural, na zona rural se fazer viveiro comunitário para se recuperar nascente, mata ciliar, lagoas e curso de manejo agroecológico do solo, a afinada Ana Maria Primavera, e ela deixou muitos livros. Aqui, olha, Manual do Solo Vivo. Solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. Ana Primavera, expressão popular, segunda edição revisada, São Paulo, 2016. Ana Primavera. Manejo ecológico do solo tropical, editora Nobel, Ana Primavera. Manejo ambiental agrícola, Odo Primavera. Séries Manejo ambiental agrícola para agricultura tropical, agronômica e sociedade. Editora agronômica série São Paulo 2013. Está aqui o livro. Assim, agora é necessário se colocar em prática uma estratégia de revitalizar a CEPLAC e implantar estações de pesquisa, utilizar as estações de pesquisa da CEPLAC que já existem, estão abandonadas, sendo invadidas por alguém que se acha que é sem terra, e ficam invadindo as estações de pesquisa da CEPLAC. Ninguém fala em revitalizar, em recuperar essas estações que têm um patrimônio, recupera essas infraestruturas de pesquisa. Então aí nós precisamos, as ONGs existem, mas essa gestão brasileira é um problema. Eu sou ex-funcionário da CEPLAC. Eu fui contratado pela CEPLAC dia 5 de março de 1980 e me aposentei dia 3 de setembro de 2019. Quando eu trabalhava em Altamira, no Pará, na CEPLAC, a gente ia para o campo, tinha direito a receber diária, a CEPLAC não tinha dinheiro para pagar a diária nossa. Quem pagou a nossa diária foi uma ONG aqui na Bahia. Então, agora nós respeitamos as ONGs, são pessoas responsáveis, né? Tem as exceções, mas acontece o seguinte, que é preciso se respeitar e levar em conta essa história da CEPLAC. Não é barrismo, não é fanatismo, não é nada. Tudo que existe de cacau vai para a Europa, vai não sei para onde, tudo veio da CEPLAC, em termos de especialização no cultivo do cacau. É CEPLAC, entendeu? É CEPLAC. Pega o acervo da pesquisa da CEPLAC, vamos ver aqui, vamos pegar um exemplo aqui. Ainda não existia CEPLAC, olha aí. Sombreamento dos cacauais, por Sóstenes Miranda, Instituto de Cacau da Bahia, boletim técnico número 4, série Cultura do Cacau, 1938. Ele fez esse trabalho, ele dá uma lição na introdução. Quem fez a introdução foi o Ignácio Tosta Filho, presidente do Instituto de Cacau da Bahia, outubro de 1938. Olha só, vamos ver aqui a introdução do Ignácio Tosta Filho. Abre aspas, tal qual acontece no seu estado natural, ou seja, em desenvolvimento espontâneo, quando cresce à sombra de árvores gigantescas, em associação com outras plantas de porte médio, formando o subbosque do maciço florestal, o cacaueiro, no estado cultural, exige igualmente a proteção de árvores de sombreamento. Essa é a lição da natureza, a cujas sábias indicações não deveríamos fechar os olhos. Fecha aspas. É o prefácio.
Agora veja, isso aqui foi um prefácio que foi feito em 1938, outubro, pelo Ignácio Tosta Filho, presidente do Instituto de Cacau da Bahia. Não existia nem CEPLAC, entendeu? Então quer dizer que ele já está fazendo um prenúncio de sistema agroflorestal com esse prefácio, só com esse parágrafo, entendeu? Então vocês vejam, ó, esse livro, Sombreamento dos Cacauais, eu comprei no sebo, graças a Deus. Eu tenho ele aqui, não é orgulho meu. Mas acontece, por que essa sociedade da cadeia produtiva do cacau não se atenta a pegar esse livro aqui e reproduzir ele? Para a sociedade saber que em 1938 já existiam pesquisadores que já eram visionários, eram homens, graças a Deus, inspirados por Deus, com preocupação em associar o cultivo do cacau aos princípios ecológicos. Está aqui. Então, quer dizer, em 1938, os pesquisadores do Instituto de Cacau da Bahia, antes da CEPLAC existir, já tinham essa visão e o sócio de Miranda, ele alertava, porque naquela época, veja só, naquela época e hoje, os solos da região cacaueira típica da Bahia são rasos e necessitam de árvores para remediar, fazer o balanço hidrológico do solo e na atmosfera, porque o Capobianco, ele fez um trabalho em parceria com outros pesquisadores, aí no Pará, ele fez esse trabalho. Esse trabalho é o seguinte: biodiversidade na Amazônia brasileira. O título do livro, eu tenho esse livro, graças a Deus. Ele diz o seguinte, que as árvores na região da floresta amazônica, que tem um sistema radicular mais profundo, são elas que são responsáveis para garantir o suprimento de evapotranspiração, água em forma de vapor, para garantir a formação das nuvens, que no período de 6 meses de seca vão permitir precipitações pluviométricas para molhar as espécies de sistema radicular mais raso. E a preocupação do Capobianco nesse livro e da equipe dele, científica, é justamente porque o madeireiro ele não conhece isso aí, então é necessário o quê? Nem os agricultores, o quê? Educação ambiental. Então não vai resolver. Se não tiver políticos, é interessante, a gente lê o livro A Teia da Vida, de Fritjof Capra. Fritjof Capra. A Teia da Vida, porque ele diz o seguinte: enquanto os políticos atuais tiverem essa visão monolítica, imediatista, que só pensa no seu umbigo, né? Infelizmente, no Brasil, só pensam em roubar o dinheiro, nossa. São especialistas, tem MS, PhD, só em corrupção. Ele diz o seguinte, em outras palavras, que não vai haver reversão, porque no mundo existe a maior crise. Ele diz, é a crise, entre aspas, de percepção. Então, o analfabetismo ecológico leva à crise de percepção, de perceber que o meio ambiente onde a pessoa está sobrevivendo está realmente falindo ou falido, está degradado. Não é assim? Porque a ecologia, quem estudava ecologia na década de 70, 80, e ainda hoje é criticado, ambientalista. Olha, não se trata de ser ambientalista, não é? É o que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar, homem e mulher. Cultivar, plantar, criar, cultivar o solo e guardar, preservar para garantir a sobrevivência das gerações futuras. Aquele Paulo de Tarso Alvim, um cientista, graças a Deus, funcionário da CEPLAC, era diretor científico, quando a CEPLAC realmente tinha um viés científico. Quando a CEPLAC era CEPLAC, que tinha compromisso científico.
que não tinha influência de politicagem dentro da CEPLAC, nem de política, nem de cartilha ideológica. Ele escreveu uma frase e acho que ainda tem lá numa infraestrutura no IFE Baiano Campos de Uruçuca. Abre aspas. Cultivar a terra é plantar o futuro das gerações. Fecha aspas. Paulo está salvando. Então, quer dizer, Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar, cultivar, criar, mas preservar é guardar. Então é o seguinte, olha, é um evento interessante na Europa, dia 16 e 20 de fevereiro de 2026, mostrando a viabilidade e o Brasil como referência, tudo bem, mas acontece o seguinte, sem respeito ao artigo 225 da nossa Constituição de 1988, sem aparelhar e revitalizar a CEPLAC, sem estação de pesquisa agroecológica ao longo dos estados que produzem cacau no Brasil, ainda com SAF não vai resolver nada. Porque, tem SAF, todo mundo está plantando SAF, mas acontece que são ilhas de prosperidade onde os rios, as bacias hidrográficas estão todas soterradas e provocando enchentes, tanto na zona rural como na zona urbana, porque não existe uma educação ambiental sistêmica, endêmica e horizontal. Não existe. Não existe. Por quê? Não adianta uma sociedade onde poder executivo e legislativo se envereda pelo campo da corrupção, nada funciona, porque uma mente corrupta, como é que vai conseguir ter senso crítico, massa crítica e ciência? Corrompe tudo, entendeu? Porque a corrupção é mentira. E Jesus Cristo disse que o pai da mentira é o demônio. Então veja só, mas Jesus Cristo é a verdade e ele está com a gente, desde que a gente venha democratizar a educação ambiental no país. Isso é a longo prazo, né? Faz uma festa aí e convida pessoas que são sumidade, aí, alto nível cultural. E entrega copo descartável, pratinho com lanche, com salgadinho, com doce, e garrafa, bebida e garrafinha, latinha de bebida por aí, refrigerante. Daqui a pouco vai avaliar o meio ambiente. As cidades tudo cheio de lixo. Os rios na zona rural, tudo poluído. Então, somente o SAF não vai resolver. É uma ferramenta, mas a ferramenta para o campesinato é acesso à educação ambiental, como diz lá no artigo 225 da nossa Constituição. Então, graças a Deus por isso e obrigado.